Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele já ocupou o segundo lugar entre os advogados criminalistas mais admirados do Brasil. Isso não tem muito tempo não, foi em 2018, segundo a lista do Anuário Advocacia 500, da Análise Editorial. Entre os profissionais especialistas em direito penal da Bahia, aparece em primeiro lugar. Autor de vários livros, é também professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de Brasília. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe o especialista, mestre e doutor em Direito Penal, Gamil Fepel. Seja bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. A honra é minha, a alegria é minha de poder estar aqui, sempre sob a sua regência, né? Eu que sou um fã seu já de muito tempo, né? Sempre lhe ouvi, sempre lhe vi. Você sempre bastante inteligente nas suas ponderações. Muito obrigado, uma satisfação, um orgulho para mim poder estar aqui hoje. Agradecer também o convite do Dr. Igor e da Gabriela, né? Que tão gentilmente me convidaram para estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Eu citei aqui o Anuário Advocacia 500 de 2018, mas é o que está valendo ainda, não é verdade? Ou seja, é de fato um dos advogados criminalistas mais admirados do Brasil. E qual é a tua explicação para tanta admiração, hein, Gamil? Bom, Jefferson, essa revista, né, é talvez das publicações a mais séria que existe. Tá? Eles têm uma metodologia científica na pesquisa, inclusive isso é exposto, isso é explicado. É uma pesquisa feita com os diretores das maiores empresas do Brasil. Então eles fazem um levantamento de dados, mandam uma pergunta para os diretores jurídicos para que os diretores jurídicos informem, né, quais são os profissionais que eles admiram na área tributária, civil, previdenciária, trabalhista, consumidor e também na área penal. Então, para nós lá no escritório é um motivo de satisfação muito grande, né? Nós que trabalhamos no dia a dia com muita seriedade, com muito comprometimento, né? Advogar significa falar pelos outros, né? Advogar é falar por aquele que não tem voz técnica para poder ser representado. Então, quando alguém lhe procura, né, para que você defenda os seus interesses, aquela pessoa confia a história da vida dela para você. Eu digo isso sempre nas graduações, nas faculdades onde eu dou aula. Nós, no direito, por vezes, reescrevemos a história de vida das pessoas, né? Então, para todos nós no escritório, é um motivo de orgulho muito grande, é uma honra muito grande. É o único escritório do norte e nordeste do Brasil que figura na análise editorial já há aproximadamente 10 anos, né, sucessivamente. Então, para a gente é, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande e uma sensação de um senso de responsabilidade muito grande de continuar tentando buscar as melhores alternativas e prestando um bom serviço para que a gente possa continuar tendo o nosso trabalho reconhecido. Acabou enumerando aí uma série de motivos que o fazem, de fato, ser muito respeitado no mercado, enfim, sua pessoa, o seu escritório. Agora, o que torna um advogado admirado? Porque esse é o título, não é? Um dos melhores advogados ou um dos advogados mais admirados do Brasil. Por quê? Bom, eu acredito que seja um grau de confiança, né? Um grau de credibilidade. Como eu milito tanto no dia a dia profissional, nos fóruns, nos tribunais, nas delegacias, e como eu também estou no dia a dia nas salas de aula, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, Jefferson: a gente leva anos para poder construir um nome, né? E se nós não tomarmos cuidado, a gente destrói o que a gente construiu em segundos. Em pouco tempo. Então, é a sensação de um brio profissional, de uma responsabilidade profissional, de agir com ética, com zelo, né? Tentando buscar a alternativa dentro do menor prazo que seja possível, né? Gamil, e por que o direito penal ele desperta tanto fascínio? Eu falo meio que isso por suposição aqui, mas eu sempre que converso com advogados, com estudantes de direito, sempre colocam o direito penal como aquele que desperta maior fascínio. Muita gente acaba optando pelo direito penal porque é um direito mais dinâmico. E isso se justifica mesmo? Bom, eu penso que o direito penal é um direito apaixonante, né? Por quê? Assim, apesar de envolver uma série de agruras, de sofrimentos, né? Mas é um direito apaixonante, né? Ele mexe com o lado, eu diria, imaginário das pessoas, né?
É um momento em que a gente trabalha, né, muito próximo do limite em relação ao abuso de autoridade, né? Não estou dizendo, obviamente, que as pessoas, todas elas, abusem de autoridade, mas quem advoga para réus em processos penais sabem aquilo que eu estou falando, né? Então, as pessoas às vezes brincam nas faculdades de Direito, nos cursos de Direito, dizendo que o direito penal é a primeira namorada ou o primeiro namorado de todos os estudantes, né? Depois aqui é só uma brincadeira, só uma pilhéria, né? Depois há aqueles que fazem um casamento de conveniência com o direito do trabalho ou com o direito civil, né? Mas o direito que é verdadeiramente apaixonante, que é fascinante, né, é o direito penal. Existe um autor argentino chamado Eugênio Raul Zaffaroni, que foi ministro da Suprema Corte Argentina, que ele diz, afora o sexo e a vida privada das pessoas famosas, nada chama tanto a atenção da coletividade quanto o direito penal. Então, o nosso telespectador aí agora sabe do que eu estou falando. Então, imagine que você esteja passando por uma loja de departamentos e existam duas televisões, uma com a manchete de direito penal, outra com a manchete de direito tributário, com todo o respeito que o direito tributário me merece. Então, qual das duas televisões você vai parar para assistir, né? Porque mexe com esse lado imaginário mesmo, né? Tem esse lado fascinante, mas é um direito atual ou ele está defasado? O senhor, inclusive, foi nomeado pelo Senado para compor a comissão de juristas para a revisão do Código Penal, não é verdade? E da Lei de Execuções Penais. Porque tem muita coisa desatualizada nesse contexto. Veja, o nosso Código Penal, ele tem, falando muito grosseiramente, ele tem duas partes, né? Uma parte geral e uma parte especial. A parte geral cuida da teoria geral do direito penal, né? Do que é crime, o que são penas, quais são as penas. Essa parte geral, ela é de 1984, tá? Que é algo relativamente antigo, mas eu diria que os nossos grandes problemas não estão na parte geral. O grande problema é que o Código, como um todo, ele é de 1940, né? Houve diversas leis posteriores que fizeram alterações pontuais no Código, né? Então, a nossa parte especial, que é a que cuida dos crimes em espécie, é a que cuida de homicídio, furto, roubo, estupro, né? Ela é, assim, grosseiramente falando, pensada em 1940 com as alterações supervenientes. Então, à época, quando eu fui nomeado para a Comissão de Reforma no Senado, eu dizia que a nossa parte especial ela se assemelha a uma grande colcha de retalhos, né? Porque quando você faz reformas pontuais, reformas parciais, você perde a noção de sistema, né? E sem falar no fato de que esse Código Penal, ele previa uma série de crimes, uma situação específica, numa época em que a gente não tinha ainda tanta tecnologia de informação, tecnologia de comunicação, e que meio que reconfigurou esse cenário penal em que a gente se encontra hoje. E o Código Penal, ele ainda rege também os crimes virtuais, esses que ocorrem. Mas eu queria que aprofundasse um pouquinho mais nesse tema. No próximo bloco, daqui a pouquinho, a gente volta nesse bate-papo aqui com Gamil Feppel no Bahia da Gente. Bahia da Gente já de volta. O advogado criminalista Gamil Feppel é o nosso convidado, levando esse bate-papo conosco. Eu tinha deixado em aberto a pergunta, como é que vocês lidam hoje, ou como é que o direito penal lida hoje com essa realidade em que os crimes virtuais, e que suponho não eram previstos ainda na época da formulação do Código Penal, como é que se lida com essa realidade hoje? Bom, hoje o Código Penal foi alterado, né? Nós temos um tratamento específico para crimes praticados no ambiente virtual, né? No Brasil, a gente tem um fenômeno interessante que às vezes no Brasil as leis têm um nome e sobrenome, né? Então, por conta daquele episódio envolvendo a atriz Carolina Dickmann, houve uma reforma no Código Penal, no artigo 154. Foi uma invasão no celular dela, Isto, exatamente. Fotos íntimas foram publicadas e tal. Isso, então houve uma alteração no Código. Nós temos, no ambiente virtual... Que até deu o nome, não é? Isso. Citou isso. Porque, assim, nós temos a Lei Carolina Dickmann, Lei Maria da Penha, Lei Joana Maranhão, então há determinados símbolos de determinados atos. O que eu sempre falo em relação a crimes virtuais é que existem dois tipos de crimes virtuais, né? Existem os crimes acidentalmente praticados no ambiente virtual. Por exemplo, um homicídio pode ser praticado no ambiente virtual. Por exemplo, na França, um cidadão invadiu a base de dados de um hospital e saiu trocando os medicamentos dos pacientes.
Você não precisa ter um crime de homicídio praticado por internet, porque o homicídio é o que nós chamamos de crime de ação livre. Ele pode ser praticado de qualquer forma ou meio. Mas havia determinados crimes que só podem ser praticados no ambiente virtual. Invasão de sistemas de informação, por exemplo. Então o Brasil teve uma alteração que é relativamente recente, que introduziu esses crimes no Código. Mas o grande problema é aquilo que eu falava antes, né? Assim, o Código perdeu, na parte especial, a coerência de sistema, né? Só a título de exemplo, a pena de um homicídio, a pena para quem mata alguém é de 6 anos. A pena para quem falsifica um cosmético ou saneante, um produto de limpeza, é de 10 anos. Então, matar alguém tem pena de 6 anos, falsificar um vidro de shampoo tem pena de mínima de 10. Né? Então, são essas desproporções que precisam ser corrigidas. E por que ainda esse sentimento de que a justiça é muito falha, muito lenta, que muitos casos em que determinada pessoa é condenada a não sei quantos anos, mas aí, pouco tempo depois, já está cumprindo liberdade em regime semiaberto, pelo menos, enfim, uma sensação ou uma percepção de que o Brasil, que é tão bem servido de leis, na verdade, parece que a gente tem lei para tudo aqui no país, ainda carece de nos oferecer um sentimento de justiça, de ausência de impunidade. Por que ainda tem esse sentimento nesse meio? Eu diria que esse sentimento não é de todo verdadeiro, Jefferson, porque basta ver números. Né? Nós temos aí hoje aproximadamente 500 mil pessoas encarceradas cumprindo pena no Brasil. Né? O problema é que hoje as pessoas não têm tempo para nada. Né? Então, se nós formos ver o nosso dia, a gente não tem tempo para poder fazer uma refeição, a gente não tem tempo para poder conversar com parente. Então, se você não tem tempo para fazer uma refeição, conversar com seus parentes, às vezes as pessoas não têm tempo nem para ver os filhos quando chegam em casa. Né? Que tempo essa pessoa quer para esperar um processo ser maturado? Né? Na verdade, as pessoas queriam que nem houvesse um processo. Né? As pessoas queriam que nós voltássemos à época da verdade sabida, né? Quando o sujeito fosse preso em flagrante, que automaticamente houvesse aplicação de uma pena. Né? Então, existe um período de depuração processual para que as provas sejam colhidas. Né? Com isso, eu não estou dizendo que esse processo deva ter um caráter perpétuo, mesmo porque a Constituição assegura que o processo deve ser regido numa duração razoável. Entendeu? Mas o que eu posso dizer é que talvez isso seja um lugar comum, argumentativo, um senso comum, de que talvez a justiça demore muito em determinados casos, enfim, mas não é exatamente a verdade quando você pega a grande maioria dos casos que são submetidos ao Poder Judiciário, pelo menos em matéria criminal. Concorda que muitas das decisões da Justiça são contrárias ao que foi decidido originalmente? Eu falo, por exemplo, uma decisão de uma justiça de um nível, de uma instância superior, que coloca por água abaixo outras decisões em instâncias inferiores e que muitas vezes acabam comprometendo toda uma jurisprudência, todo um procedimento de ação que já vinha acontecendo. Isso de fato acontece? Por vezes isso pode acontecer, mas é exatamente para isso que existem recursos. Né? É porque às vezes, Jefferson, acontece o seguinte, por exemplo, imagine que o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal reconheça a nulidade de um determinado procedimento. E aí as pessoas todas ficam revoltadas. Meu Deus, reconheceram a nulidade de um determinado procedimento. Mas não foi o Supremo quem criou a nulidade, não foi o STJ quem criou a nulidade. A nulidade já existia no primeiro grau ou em sede de apelação. Então, não adianta querer imputar aos tribunais superiores a responsabilidade pelo fato de haver, por exemplo, nulidades processuais, porque o papel de um tribunal superior é verificar se há cumprimento de lei federal, se há cumprimento e observância à Constituição. E todas as vezes que a Constituição for desrespeitada ou for desrespeitada uma lei federal, esses tribunais, por dever de ofício, precisam rever os processos. Então, até quando isso surge em discussões, até em sala de aula, eu digo, é muito simples evitar nulidades. Né? Basta que não exista nulidade. Então, basta que se respeitem os procedimentos, que se respeitem as leis, que o tribunal, o STJ, o STF, não vão inventar uma nulidade do nada. Entendeu? Mas não existe muita diferença de interpretação dessas leis e que acaba resultando nesses disparates que muitas vezes são vistos como disparates, não é? Uma decisão X de um tribunal ou de um juiz, determinado juiz, mas uma decisão que é tomada lá na frente que vai totalmente contra aquela decisão anterior, ou seja, fica, para quem é de fora, para quem é leigo, fica parecendo aquela ideia de que cada um interpreta o que quer. Certamente não é isso, mas passa um pouco dessa imagem, não? O que eu sempre pontuo é que a interpretação das leis, elas sempre passam por uma determinada carga de subjetivismo que eu defino de subjetivismo objetivável. Então, o que é isso? É óbvio que se eu pegar aqui um caso concreto, né, e der para você aplicar uma pena, talvez você dê 10 anos, talvez a Gabriela dê 11 anos, talvez eu dê 9 anos e 8 meses.
Alguma variação mínima de entendimento é tolerável, né? Porque não é uma máquina que julga, entendeu? Mas nesses casos em que a gente vê assim, uma grande transformação, por exemplo, no primeiro grau o sujeito foi condenado, no segundo grau foi condenado, aí o STJ anulou a investigação. Entendeu? Num caso desse, eu diria que não é uma simplória divergência de entendimento. Entendeu? Num caso desse, é que provavelmente a justiça de primeiro grau... Não, a justiça de primeiro grau às vezes errou, porque erra. Entendeu? Juízes são seres humanos como todos nós somos. Interesses políticos também interferem? Eu não diria que na quadra histórica que nós vivemos isso aconteça mais. Eu não diria que um interesse político seja responsável por alterar o entendimento de um tribunal. O que eu vejo no meu dia a dia profissional é um determinado erro, por exemplo. Então, com todo respeito, e não estou generalizando, até porque todos erram, advogados erramos, professores erramos, jornalistas erram. Mas, num dado momento, um juiz de primeiro grau não se apercebeu, por exemplo, que ele não tinha competência, que ele não tinha atribuição para julgar uma matéria. E julgou. E determinou busca e apreensão, determinou prisões, interceptações telefônicas. Bom, como ele não tinha competência para apreciar aquela matéria foi apreciada por um juiz absolutamente incompetente. Então, isso torna nulas as provas, entendeu? Só que o problema, e isso no direito, a gente tem que ter essa responsabilidade. Por vezes, Jefferson, o discurso do direito é o discurso, como se fala, contra-majoritário. É falar o que às vezes as pessoas não querem ouvir, entendeu? É escrever o que as pessoas não querem ler. Até porque em muitos casos a própria sociedade já define o julgamento dela, não é? Existe uma professora de São Paulo chamada Flávia Hall que ela diz que hoje o papel da imprensa e do judiciário, os papéis se inverteram, né? Porque durante muito tempo, dizia ela, o judiciário condenava e a imprensa dava publicidade. Hoje ela diz, hoje é a imprensa que condena e o judiciário, quando lança a sentença, só está dando publicidade a uma realidade pré-existente, né? Então é necessário tomar determinados cuidados e é necessário que haja altivez, por vezes, de fazer aquilo que do ponto de vista dogmático, do ponto de vista científico, é o correto. Ainda que a sociedade civil e ainda que a população não entenda no primeiro momento. Porque a população, Jefferson, ela não tem esclarecimento, nem tem obrigada a saber regras sobre nulidades processuais. A população não é obrigada a saber repartição de jurisdição, regras de competência. A população não é obrigada a saber o que é devido ao processo legal no aspecto substantivo e adjetivo. E, por vezes, sai uma decisão de um tribunal superior com base em um desses fundamentos e aí as pessoas ficam revoltadas, porque elas ouviram a mídia em que se incriminava alguém, mas aquela interceptação foi determinada por uma autoridade incompetente, ou aquela interceptação foi feita sem autorização de uma autoridade, o que torna ilícita a prova, que não pode ser usada por conta disso. Que exemplo de caso o senhor citaria, na sua experiência, como caso difícil de lidar, de levar adiante no seu processo? O senhor, inclusive, é defensor do ex-ministro Gedel Vieira Lima, não é verdade? Que é um caso emblemático, de grande repercussão. Mas vai ficar para o próximo bloco. Daqui a pouquinho, de novo, Gamil Feppel, advogado criminalista aqui no Bahia da Gente. Já estamos de volta, Bahia da Gente, o nosso convidado, advogado criminalista Gamil Feppel, um dos mais admirados do Brasil. Estava te perguntando sobre causas difíceis na área criminalista e eu fico imaginando que esse caso atual do ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso no presídio de Papuda, lá em Brasília, o senhor é defensor dele. Como é que está sendo essa experiência? O que eu sempre falo, Jefferson, até para os advogados que trabalham comigo, para as pessoas que fazem parte da minha equipe, é que todo e qualquer processo para a gente ele tem rigorosamente a mesma importância. Entendeu? Eu não posso tratar nenhum processo com desdém, né, porque todas as pessoas que nos procuram e que nos confiam em suas vidas esperam que nós trabalhemos com ardor, com dedicação, enfim. Mas pelo fato de ser um caso que ganhou uma repercussão nacional, enfim, envolta nós de trabalhamos detalhes, com ele, isso não ganha uma notoriedade trabalhamos maior, com ele com a mesma seriedade que a gente trabalha em todos os outros casos, né? E aqui é porque, assim, às vezes a gente não tem, né? Aqui não é nenhuma crítica ao jornalismo, mas eu acho muito ruim, por exemplo, quando a imprensa faz uma matéria a respeito de um determinado fato e, a pretexto de dar a participação para os investigados,
você vê uma matéria sobre um determinado fato que envolve 6 minutos, aí são 4 minutos e meio para falar da versão da acusação e 20 segundos para falar da versão da defesa. Eu não costumo falar dos casos que eu estou atuando que ainda não foram julgados, mas eu vou dar só um exemplo aqui, né, já que você falou do caso do Gedel Vieira Lima. Eu acho que você, e acho que todos vocês que estão em casa aí me ouvindo agora, devem imaginar que havia digitais de Gedel Vieira Lima no dinheiro que foi apreendido. Você não imagina isso? Pois eu vou lhe dizer que não havia digital dele em dinheiro algum. Basta ler os laudos periciais da Polícia Federal. Mas não foi divulgado pela própria Polícia Federal? Mas não há, nos laudos periciais da própria Polícia Federal, nenhum fragmento digital de dinheiro de Gedel. Não foi o motivo que fez a polícia cédula. chegar a Gedel? O que existe é um fragmento do dedo mínimo esquerdo de Gedel, que teria sido localizado num envelope de plástico que a Polícia Federal não disse exatamente onde estava. Nós passamos 2 anos lutando para poder ter acesso a esse pedaço de plástico, para que o nosso analista técnico pudesse avaliar esse pedaço de plástico. E para nossa absoluta surpresa, nós passamos 2 anos brigando para poder ter acesso a esse envelope de plástico. Quando finalmente nós conseguimos, no bojo de um agravo no Supremo, ter acesso a esse material, ao dar cumprimento à decisão, quando os nossos analistas foram analisar, para nossa absoluta surpresa, falava-se na apreensão que era um envelope de plástico. Não existe mais envelope. O envelope foi cortado, existe um pedaço de plástico onde está o fragmento onde estaria supostamente o fragmento do Gedel Vieira Lima. Então, isso é o que nós chamamos de quebra de cadeia de custódia da prova. Para que o nosso telespectador entenda, guardadas as devidas proporções, a polícia fez o seguinte: é como se houvesse um homicídio, alguém deu um tiro no peito, cortaram a cabeça, cortaram o resto do corpo e guardaram o peito com um pedaço do tiro. Isso não pode ser feito. Isso é uma regra básica de processo penal, que você não pode alterar o corpo de delito. Mas, por vezes, Jefferson, vendem certas informações para a coletividade. Vou fazer uma outra pergunta para você, e aqui só assim, em torno respeitoso, em respeito aos nossos telespectadores. Por exemplo, todos aqui sabem que o Gedel Vieira Lima foi preso uma vez anterior num outro procedimento. Você, por acaso, sabia que o Gedel Vieira Lima foi absolvido no mérito nesse procedimento do primeiro processo a que ele respondia? Quantas pessoas sabem disso? Né? Ninguém na imprensa se deu ao trabalho de divulgar isso. Também usando como exemplo o Gedel, já que você puxou esse assunto. Um dos delatores mais importantes da Lava Jato, tem um vídeo muito significativo quando ele diz assim: tentaram me vender o Gedel Vieira Lima, mas eu nunca paguei nada a Gedel Vieira Lima. Está lá gravado isso, na delação de um dos investigados da Operação Lava Jato. Quantos veículos de comunicação deram notoriedade a esse vídeo? Nenhum. Uma vez eu conversei com um jornalista, o jornalista me disse: não, porque o que você está querendo é que a gente noticie que não houve prática de crime. E noticiar que não houve prática de crime não é notícia. Eu disse: bom, desculpa, eu imaginava... Você acredita que Gedel vai ser absolvido? Veja, se a análise for estritamente técnica e dogmática, eu não tenho a menor dúvida de que ele seria absolvido. Agora, hoje a acusação que ele responde é lavagem de dinheiro? Ele responde por lavagem de dinheiro e por organização criminosa. É o processo que está mais adiantado. Nenhum desses casos, o senhor acredita que ele vai ser condenado? Do ponto de vista técnico, em sendo observadas as leis, em sendo observado o Código de Processo, o Código Penal, em sendo observada a lei de lavagem de dinheiro, em sendo observada a Constituição, do ponto de vista técnico, eu não tenho a menor dúvida de dizer que eu acredito na absolvição. Mas por que, ao contrário dessa sua posição, tanta gente acredita na culpa dele, tanto que ele está preso ainda na Papuda, em Brasília, desde 2015, me parece? Não, ele está preso há 2 anos já, né? Ele foi preso em setembro 2017, de 2017. Isso, né? Verdade. Nós temos por exemplo, nós temos agravos para discutir a liberdade do Gedel, que foram protocolizados já há meses e que o Supremo não os pauta. Né? Assim, então, são pautados requerimentos do Ministério Público Federal e não são pautados requerimentos da Defesa. Entendeu? Então, volto a dizer, né, assim... Quer dizer, está tocando no ponto que a gente abordou no início do nosso papo, que é exatamente isso, ou seja, existe uma demora muito grande, não é, por parte da Justiça para decidir certos casos que estão em andamento. O Gedel está preso desde 2017, está aguardando o julgamento ainda e nem se sabe quando vai ter esse julgamento, né? Não, o julgamento, assim, cabe ao Supremo Tribunal Federal pautar, né, o que eu posso lhe dizer é que não houve nenhum adiamento que tenha sido causado pela defesa. Né? Então, Sua Excelência, o ministro relator, em 2018, durante aproximadamente 3 meses, marcou audiência todas as semanas, 3 dias por semana, e nós fomos para todas as audiências. Né? E lamentavelmente, né, há determinados requerimentos da defesa que estão pendentes de apreciação e que simplesmente não são pautados. Né? Infelizmente, não são pautados. Para quem está nos assistindo agora e querendo ingressar nessa área, estudantes de direito em especial, qual é a mensagem que poderia ser deixada aí
levando em conta esse cenário todo de aparentes dificuldades também para lidar com o objeto em si do direito penal, mas que ao mesmo tempo é uma área extremamente fascinante. Queria que ficasse à vontade para deixar uma mensagem para quem está, digamos, com aquele comichão, direito penal é minha área. Bom, eu vou deixar a mensagem que eu sempre deixo nas minhas aulas, né? Hoje no Brasil nós temos já mais de 1 milhão de bacharéis em direito, né? E o que eu sempre digo para os meus alunos é: você precisa fazer algo diferente, você precisa sair do lugar comum, né? E só existe uma forma de você sair do lugar comum, é com trabalho, com estudo, né? Na época que eu fiz faculdade de Direito, eram 56 matérias, né? E nós chamávamos pejorativamente algumas pessoas de bacharel 56. Bacharel 56 era o que lia um livro de cada matéria, né? Hoje, se você encontrar um estudante de graduação que lê um livro inteiro de cada matéria, talvez você esteja muito acima da média, né? Porque normalmente as pessoas estudam por caderno, né? Então, às vezes, quando estou dando aula, eu digo assim, há certas verdades que precisam ser ditas e que não gostam de ser ouvidas, né? Você quer estudar por caderno, depois que você se forma, você quer ter destaque, né? Você vai ter o mesmo destaque que um caderno tem, nenhum, né? Então, só existe uma forma de você conseguir prosperar na vida, de você conseguir ter sucesso na vida. É trabalhando muito, é estudando muito, é se destacando, é estudando cada vez mais, é estudando mais do que os seus concorrentes, é trabalhando mais do que os seus concorrentes. Então, para você que quer ingressar na área jurídica, às vezes as pessoas falam: o mercado jurídico está inchado, o mercado jurídico não tem mais como entrar. Sempre haverá lugar para bons profissionais, sempre. Agora, às vezes você vê um menino estagiário, assim, ele entra no escritório, quando dá 5h30 ele está doido, se batendo, querendo ir embora, né? Então é óbvio que esse é só mais um, né? Eu costumo usar como exemplo o meu escritório profissional. Hoje eu tenho, na estrutura do meu escritório, somos 4 sócios. Dos 4, 2 que são sócios patrimoniais do escritório, eles entraram no escritório como estagiários, né? Eles se tornaram sócios patrimoniais por quê? Porque eles são gente boa, porque eles são meus amigos? Não, eles se tornaram sócios patrimoniais porque eles dão resultado para o escritório. Porque eles justificam que eles sejam sócios patrimoniais do escritório. Agora, são pessoas que estudam muito, são pessoas que chegam muito cedo, são pessoas que saem tarde, né? São pessoas que realmente estão comprometidas. Então, se você quer entrar na faculdade, né, para poder ficar buscando resumo de aula na internet, para poder ficar lendo por caderno, né, buscando sinopse de arquivo de áudio, né, para ficar brigando para sendo aprovado sempre com a nota mínima, né, lá no futuro, com todo respeito, você vai ser mais um medíocre. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas que não têm sucesso não necessariamente estudaram. Há muitas pessoas que estudaram bastante, mas que não tiveram sucesso, que não tiveram reconhecimento. Agora, tenha certeza de uma coisa: se você não estudar, se você não se especializar, se você não tiver um fluxo de educação continuada, né, você não vai conseguir prosperar de forma alguma. Eu estudo todos os dias de minha vida. Todos os dias. Não há um único dia que eu não leia um artigo sobre concurso de pessoas ou que eu leia um artigo sobre lavagem de dinheiro, pelo menos, tá? E aí, assim, me incomoda muito olhar um estudante de graduação, né, que o sujeito fica lá estudando por resumo, por sinopse, né, e acha que a vida se resume a resumos e a sinopses, né? Isso, de fato, não vai levar a lugar algum. Gamil Fepel, advogado criminalista, um dos profissionais da área mais admirados do Brasil. Muito obrigado por esse bate-papo, pela disponibilidade. Sucesso. Obrigado a você, Jefferson. Um abraço para todos os espectadores. Um abraço, é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.